e com muita alegria para mostrar um projeto lindo, inovador, que traz esperança para quem, por algum motivo, e a gente não está aqui para julgar, está limitado de sua liberdade, está preso nas penitenciárias. O Rede Vida Educação, gente, pensa em todos. Olha a televisão maravilhosa que a gente tem, que eu sei que você faz parte, que você ama. A Rede Vida tem um canal de educação, aliás, 2 canais de educação abertos para todos. Não é TV a cabo, não é TV paga, nada disso. Aberto para todos que querem ter uma vida cada vez melhor através da educação. Gratuitamente, tá? Eu tô falando isso, é gratuito. E eles desenvolveram um projeto lindo, pensando realmente na importância da ressocialização de pessoas privadas de liberdade. Gente, é uma programação maravilhosa. Eu vou convidar alguém que entende para explicar todos os detalhes, porque é uma programação riquíssima e que vai realmente dar oportunidade real de recomeço. É oportunidade para quem está sofrendo, não importa o que fez, a gente não está aqui para julgar, mas a gente está aqui para ajudar a transformar. Muitas vezes você não pode ir até uma penitenciária para ajudar no processo de ressocialização, no projeto de reestruturação pessoal, né? Porque as pessoas ali precisam de reestruturação, mas você pode através da Rede Vida. E a gente vai conversar hoje com o CEO, diretor-geral do Estudo Play, Felipe Pianco. Seja bem-vindo, uma alegria te receber e uma alegria tão grande poder apresentar esse trabalho lindo, viu? Eu só tenho a agradecer a vocês aqui por essa oportunidade. Mas a gente é que agradece, porque quando a gente tem a oportunidade de fazer a diferença, de ser luz na vida de alguém, a gente é que está ganhando. E o nosso telespectador que abraça a Rede Vida, eu tenho certeza que ganha nessa hora também, porque a gente, é o que eu falei, a gente não pode ir, mas a gente entra nas penitenciárias através desse projeto. Entra com a forma, assim, de levar esperança para cada uma pessoa que está privada de liberdade. E o mais importante da Rede Vida estar participando desse processo é que a privação de liberdade não quer dizer que é a privação da educação. Levar a educação é importante, vamos lá. Independente da situação, a educação é importantíssima. Aliás, eu falei no começo do programa que a Rede Vida Educação faz um trabalho lindo e isso é para todos, né? E agora há pouco eu reforcei que não é um trabalho, não é pago, não é uma televisão a cabo, mas ela é aberta para todos. Então, assim, muita gente já está aprendendo muito, estudando, se preparando para o Enem, mas aí veio esse projeto maravilhoso. Como chama o projeto, Felipe? O projeto a gente chama de Estudo Play e tem um programa dentro do Estudo Play que é a Maratona Enseja. Que o Enseja é o projeto de formação das competências de jovens e adultos. É o antigo supletivo, né? Que a gente faz o supletivo para ter a formação do ensino fundamental ou médio. Então, quando esse projeto surgiu, ele surgiu de uma maneira que foi pensada no modelo atual de educação. Se a gente for analisar hoje os dados da educação brasileira, hoje a gente tem um percentual de adultos de 70% da população brasileira, de 70 milhões que precisam fazer enseja. Então, na hora que a gente não tem educação fora, o resultado é o sistema penal. Então, quando a gente prova que a ausência de uma política pública existe, ela está refletida dentro do sistema penal. Então, 75% do preso hoje no sistema penal, ele não tem o ensino fundamental. Para você ter uma noção do que a gente está falando, um estado ele tem 35 mil presos e apenas 102 presos têm o nível superior completo. Ou seja, é diretamente proporcional. A raiz do problema é a educação. É a educação. E é aqui que o Estudo Play trabalha, né? É na raiz. É na raiz. Então, onde a gente consegue levar esse projeto para dentro do sistema penal, a gente consegue ver o brilho no olhar dessas pessoas de inclusão novamente. Felipe, eu tô vendo umas imagens aqui que o telespectador não está tendo oportunidade. Eu vou pedir para a gente passar as imagens, porque é realmente emocionante. Você falou de brilho, eu tô aqui arrepiada, porque assim, que lindo a gente ver essas pessoas que estão privadas de suas liberdades buscando o aprendizado. Buscando. Né? E tem professor,
para tirar dúvidas? Eu vi em alguns momentos ali. Tem também. Você tem, na realidade, você tem dentro do sistema penal os tutores, que são os policiais penais que acompanham os alunos que estão tentando mudar dentro do sistema penal. Então, cada uma dessas pessoas, elas estão hoje aí privadas de sua liberdade, mas a educação ela está chegando de forma efetiva hoje, com um projeto que tem início, meio e fim. Antigamente a gente só tinha o processo penal como um processo de reclusão, mas eu acho que a ressocialização é o ponto fundamental. Eu acho que todos são passíveis de erro, todo mundo pode errar, e a maneira secular de pagar uma pena é a privação da liberdade, para dizer, olha, você errou, vamos refletir, mas ela tem que ser uma reflexão que tenha um projeto dentro de uma reflexão penal. Não é só fazer a reclusão, tem que já entrar com um processo educativo lá dentro. E a educação, ela é o ponto fundamental. Então, na hora que você está podendo estudar dentro do sistema penal, existem os benefícios da pena, de remissão de pena pelo estudo. Não, e que é muito interessante porque a partir do momento em que a pessoa tem a possibilidade de aprender, ela já é trabalhada também emocionalmente falando. Já resgata ali um indivíduo que de repente estava... Na medida que a gente vai entendendo melhor, que a gente vai vivenciando nesse meio, é tão importante que ela se sinta que faz parte de um projeto. Sabe que a gente recebeu o depoimento da Adriana, que está presa. E foi um depoimento que fez todo mundo aqui se emocionar. E a gente, por isso é que eu falei, a gente não pode ir, mas através da Rede Vida Educação, através do Estudo Play, a gente se sente parte dessa ressocialização, desse poder enxergar o impossível, que muitas vezes para eles é o impossível, né? Então eu queria compartilhar também o depoimento da Adriana. Podemos fazer isso agora? Então vamos lá, confira aqui. O Maratona Seja está promovendo para nós uma coisa muito boa, porque assim como eu e assim como minhas colegas, a gente pretende chegar até um nível superior. E essa maratona está trazendo para nós a oportunidade de que a gente estude para fazer o Enem e para passar e ingressar na universidade. Obrigada a todos e quero que todos os presidiários e as instituições prisionais que também estão tendo acesso a essa maratona Seja, aproveite também, assim como nós estamos aproveitando aqui, porque isso é só um passo para que quando a gente chegue lá fora, sejamos pessoas ressocializadas e que condições de chegar na sociedade e não ter nenhum tipo de preconceito. Olha lá, que lindo. Agora, você falou algo que chamou muito a minha atenção, né? Essas pessoas estão lá porque elas não tiveram, provavelmente, pelos números, elas não tiveram acesso à educação. Pois é, então isso é um fator importante da ausência de uma política pública de inclusão. Então, 60% desse pessoal que está aí dentro hoje, ele não teve condição de estudo fora. Então, na hora que a gente se vê incluído numa situação complicada, a tendência é você sobreviver. Se ele não teve acesso à educação, a uma política pública efetiva, o reflexo, ele vai para dentro do sistema penal. Muitas vezes a gente pensa que o problema está dentro da penitenciária, ele não está, ele está fora. Então, a gente, enquanto não diminuir a entrada de pessoas dentro com uma política pública efetiva fora, esse problema ele vai ficar crônico. Então, mais uma forma que a Rede Vida está trazendo essa oportunidade para a gente aqui é que dentro do sistema penal existe um problema histórico. Quando a gente estuda dentro do sistema penal, existe uma progressão de pena para o preso. Ou ele está no regime fechado, de repente ele vai para um semiaberto ou aberto e ele deixa de estudar, porque quando ele sai do sistema, a aula que está acontecendo fora dos muros é diferente do que ele estudava dentro. E se ele for para uma escola regular, ele vai ser ou criticado, ele não vai se sentir no ambiente dele. Então a gente está pensando agora também, que vai ser um piloto novo, em criar unidades de políticas educacionais, que são pequenos núcleos de educação inseridas nas comunidades de maior vulnerabilidade, que é onde está o público que mais compõe o sistema penal.
para que a família também participe do processo de ressocialização. Nossa, que maravilhoso. Maravilhosa essa iniciativa de toda a turma que está envolvida com o Estudo Play. E eu fico muito honrada e grata à Rede Vida por ter abraçado, dentre tantos projetos que a Rede Vida abraça, esse projeto. Aliás, o Rede Vida Educação é fantástico. Eu queria chamar a Lara. Vamos chamar a Lara? Segura aí um pouquinho, prepara a Lara, coloca o microfone para a Lara conversar um pouquinho com a gente. Felipe, a Lara é a nossa diretora do Rede Vida Educação. Eu acho que a gente precisa conversar também com ela. Quero poder agradecer. E ela foi peça fundamental para que tudo pudesse acontecer. Tá. Agora vem cá você comigo, porque ela já está pronta. Gente, pensa num ser humano lindo. Por fora é linda, mas por dentro. Vem cá, me dá um abraço. Lara Monteiro. Que bom estar aqui. Muito bom te receber. Obrigada. E eu fico emocionada mesmo que eu te vi tão novinha e você tá cada vez mais linda como ser humano, sabe? Porque não é essa beleza. Você é linda por fora, óbvio, mas é igual linda você, tô como aprendendo ser com humano, você. linda de ser assim, sensível a causas como essa e tantas outras que o Rede Vida Educação tá abraçando. Senta aqui com a gente um pouquinho. Felipe. Felipe estava me contando e contando para os telespectadores sobre esse projeto maravilhoso. E aí ele falou que você foi peça fundamental em tudo isso. Fomos. Aqui a gente faz uma boa dupla, sabe, Cláudia? Porque o Felipe chegou com a ideia do projeto da Maratona do Enseja PPL. E, inicialmente, na verdade, ele chegou com o projeto do Maratona do Enem, que é um projeto que a gente tem na Rede Vida Educação, que é um preparatório para todos os alunos que vão fazer a prova do Enem agora no final do ano. E a gente já está no ar com eles há algum tempo e é todos os dias ao vivo, uma aula ao vivo para essa molecada. E aí ele me veio com o projeto das pessoas privadas de liberdade, com essa ideia linda. E eu acho que a Rede Vida tem um pouco desse papel social, né? Essa importância. Todo, né? Nós, como cristãos, a gente precisa olhar para essa população penitenciária e ir até eles. E nós aqui da Rede Vida, a gente vai. A gente vai na forma da educação, a gente leva da forma como a gente pode e a gente acredita na ressocialização. Então, acho que a gente fez uma boa dupla, você não acha, Felipe? Estamos fazendo. Lara, as pessoas às vezes falam assim, isso é pago, isso é só para um número... É aberto para todo mundo? É aberto, Clau. É assim, a Rede Vida Educação, ela existe no canal aberto digital em todo o Brasil. A gente não está falando de TV por assinatura, a gente está falando de canal aberto mesmo, ou seja, onde tem Rede Vida, o canal aberto, tem programação da Rede Vida Digital e junto com a Rede Vida Educação. Então a gente consegue alcançar todas essas crianças de uma forma gratuita e de uma forma muito gostosa a aula, não é, Felipe? Exatamente. A aula que o Estudo Play dá na Rede Vida Educação, seja pela Maratona do Enem, seja a Maratona do Enseja, porque o Felipe falou rapidamente no começo, mas o Enseja é como se fosse uma prova... supletivo. Isso, o antigo supletivo. Então ele vai preparar aquele aluno até que chegou lá praticamente analfabeto. Exatamente. Exato. Lembra quando a gente... Vai do começo ao fim. Isso. Lembra quando a gente pensava assim, eu vou fazer a prova do supletivo para eu poder finalizar o meu ensino médio, por exemplo? É exatamente a mesma coisa, mudou de nome. Agora é o Enseja. E o Enseja tem tanto para a população privada de liberdade, que são as pessoas que estão nessa situação, como também as pessoas comuns. Então, assim, as pessoas que estão em casa acompanhando também podem fazer essa prova. Também. Eles são datas diferentes. Isso. São calendários distintos para quem está privado de liberdade e para quem está em sua liberdade. Então aí o aluno tem aulas, ele vai aprendendo e depois ele tem uma prova para saber se ele se qualifica para passar de ano, por exemplo. Para se formar no ensino médio, por exemplo. Então, onde é que ele funciona? São aqueles alunos que perderam a idade regular do ensino. Então, quando a gente perde a idade regular, ele não entra numa turma comum. Ele vai para EJA, que é aquela Educação de Jovens e Adultos. Então, a educação de jovens e adultos são para as pessoas que perderam a idade regular do ensino. Isso acontece muito quando você, por exemplo, eu estou trabalhando, meu pai não deixou eu trabalhar, eu tive que sustentar minha família. E ele muda o foco da vida para ter um sustento de vida. Isso acontece muito, né? Então, é nesse momento que a gente entra para mostrar que é possível ele concluir o ensino. Seja Agora, no fundamental essas aulas, ou no médio. elas acontecem em que momento do dia? É assim, Clau, a gente tem, ao longo da semana, de segunda a sábado, no período da tarde, na Rede Vida Educação, a gente tem a aula do preparatório do Enem.
e que também é um preparatório de tudo, né, Felipe? Quando você fala preparatório do Enem, acaba sendo uma revisão de toda a matéria. Então, a gente consegue enxergar ali uma matéria, às vezes, que é de 6º ano do ensino fundamental, que você está revisando para, na hora da prova do Enem, você ter condição de fazer. O programa Enseja PPL, que também é o Enseja para as pessoas privadas, ele ocorre aos sábados, das 9 ao meio-dia ao vivo, na Rede Vida Educação, e também no período da noite, no final do dia, das 5h30 às 8h30 da noite, às quintas-feiras. Nossa, que perfeito, porque bem oportunidade para quem está nessa situação que o Felipe falou, né? Às vezes a família não permitiu que a pessoa estudasse porque tinha que entrar com dinheiro ali do trabalho. E isso foi muito bem pensado, Cláudia, porque quando a gente vai para o ensino regular, o que é que acontece no ensino regular? Ele tem que ter uma carga horária muito grande, extensa, e aí, às vezes ele muda o foco da carga horária dele e ele não consegue deixar e participar todos os dias numa sala de aula comum. Né? Então, existe uma evasão muito grande. Quando a pandemia foi muito pior, né, Felipe? Na pandemia existiu 2 fatores interessantes. Para quem fez o Enem, e assim, eu sempre chamo o processo seletivo do Enem, que é um processo seletivo injusto. Ele é injusto porque você não deu condições de igualdade para ter competitividade. O que são condições de igualdade? Um cidadão que nasceu por ato divino na região metropolitana de São Paulo. Ele tem acesso a professores de matemática, de química, de física. E aquele cidadão que nasceu no interior, numa zona rural, que não teve nada. Então, essa pessoa ela não pode estar condenada ao resto da vida. Mas aí ela assiste a Rede Vida Educação. Aí é onde vem. Então, o processo de chegar a aulas que tem a mesma condição de igualdade para quem está no sertão, no interior, numa comunidade quilombola, ribeirinha, e poder fazer uma prova de igual para igual, porque assim, o cidadão de baixa renda hoje, ele já parte de um princípio que ele não vai ter essa condição de igualdade. A pirâmide da educação da gente ela é invertida, porque o rico, necessariamente, ele vai para uma universidade pública. E o que não teve condição, ele já vai ter que se endividar para ir para uma escola privada. Então, ele já vai com um processo de uma carga muito alta, porque não teve condições de igualdade. Então, essa chegada da Rede Vida na presença do Estudo Play e da vida brasileira acadêmica, ela foi importante porque ela deu essa condição de igualdade. Eu acho que não é importante, é muito importante, muito. Vocês estavam falando, eu estava me lembrando, eu tenho uma telespectadora que eu fui conhecer, que é a Esther Oliveira, eu falo muito dela aqui no programa, que para mim ela é uma referência. Eles são caseiros de uma fazenda no interior, de uma cidade de interior do Goiás, que chama Uruana. E eles resolveram estudar depois de adultos. Só que é longe, é difícil, tem que pegar a condução e é muito complicado. E muitas vezes realmente não tem acesso. Olha que maravilha. E os filhos, a mesma coisa, como o Felipe falou, né? Às vezes não tem um professor de química, tem um professor, mas o de matemática não tem ali naquele lugar. Cobre o espaço. Ele sai só... E aí é só ligar... Gente, olha que incrível, é só ligar a televisão. Então, Cláudia, a gente se preocupa muito, a gente não tem a pretensão de ser uma escola, efetivamente, até porque a gente não vai dar... só de formação. É só de formação mesmo, a gente não dá um atestado de que se formou no ensino médio. A pessoa vai, faz a prova, mas ela tem condição de ter uma aula de qualidade. A gente se preocupa com a qualidade da educação que a gente vai levar, com a qualidade da aula de matemática. A gente tem aula de outras línguas, tanto espanhol quanto inglês. Ele é todo... Porque tudo que faz parte da formação dessas pessoas, a gente está indo ali, né? Um cursinho regular é muito caro. Um cursinho, para quem não tem condição, ele é caro. Então, o que a gente oferece no Estudo Play, através da Rede Vida, 800 horas de aula. Isso é referente a um ano letivo de aula. Olha, só de preparação para o Enem. Vocês já estão com vontade de desligar aqui do Vida Melhor e ir lá para a Rede Vida Educação, né? Mas faz isso não, espera, tá? Mas que já dá vontade de dar. Eu tenho sede de aprender, eu já fico pensando, vou revisar um pouco de tudo que eu aprendi na minha vida, porque é muito legal, né? É uma grande oportunidade. Todos os dias a gente tem as aulas que vão para o Enem, que é das 14 às 17h30, todo dia. Ou pela Rede Vida Educação, quem não tiver conectividade, porque às vezes as pessoas não têm
um celular, não tem internet, ele assiste pela Rede Vida. E quem tem algum celular, ele pode baixar o aplicativo do Estudo Play e ele rever tudo o que passou. Então ele vai fazer simulado. Inclusive agora a gente está fazendo o primeiro simulado nacional para saber como é que ele está a preparação para o Enem. Muito bom. Vou repetir aqui os contatos, é Estudo Play no Instagram, no canal do YouTube é a mesma coisa e tem o site estudoplay.com.br, tá? Rede Vida Educação, então a gente tem o 40... Ai, Cláudia, depende. Isso Mudou. é uma boa, bom você ter falado sobre isso. Porque a Rede Vida Educação, ela depende do canal em cada cidade. Tá. Então, aqui em São Paulo é canal 34.2 e 34.3. Mas em Brasília é canal 35.2 e 35.3. João Pessoa, 48.2. Em João Pessoa, 48. Então, cada cidade do Brasil, eu convido você a acessar o nosso site, redevidaeducação.com.br e lá, tô sabendo que tá aqui na tela, isso, é esse. E lá tem todos os canais que tem a Rede Vida Educação, dividido por Ótimo. Cidade, estado, tudo bonitinho. Maravilha. É isso. Todos os dias a gente tem dicas de Enem, dicas que chama de bizus, né? De maneiras de você fazer uma fórmula matemática mais rápida. Ó. Todos os dias tem essas dicas que tá lá no Instagram. Era tudo que você sonhava, então o Estudo vai Play aproveitar. e vai Muito acompanhando. bom. Inclusive dicas com psicólogos, tá tudo lá dentro do canal do Estudo Play. Eu tô até pensando aqui, a turma da maioridade que foi indicada precisa aprender coisas novas, vai pro Rede Vida Educação aprender coisas novas, porque lá você realmente vai aprender. Fica com a gente aqui, fica com a gente lá. O Exatamente. importante é estar na Rede Vida. Clara, a Heleninha tá a sua cara, né? Ah, É imagina. idêntica. Eu tô olhando pra você e lembrando. Vocês são A muito diferença iguais. é que eu sou 11 anos mais velha, Cláudia. Eu tô me sentindo Não, elogiada. ela tem uma irmã, mas vocês são muito parecidas, né, nesse momento da vida. É. Não era, mas agora vocês estão muito Obrigada. parecidas. Fico Tão feliz, porque lindas eu as me duas. sinto elogiada aqui. Sim, uma menininha. Obrigada. Igual a Heleninha, que não tá mais uma menininha, né? Mas aos nossos olhos sempre será. Sei.